Boa noite. Hoje, começando aqui nosso Kotlin Action, um capítulo novo, 7. E vamos começar aqui com Working with Nullable Values, né? Trabalhando com valores nulos. Como que a gente trabalha com valores nulos? Bom, aí tem um no Pointer Exceptions, coisa linda, né, que a gente adora, no Pointer. Nullability, Nullable Types, aprofundando tipos, Safe Call Operator. Ah, isso aqui é legal, hein? Já vi muito, mas não tenho costume de usar muito. É mais no Kotlin, né? Valores padrão com Elvis Operator. Aqui o cache inseguro com S. É o que a gente vai, é o que a gente tem para hoje, né, Cris? A Cris tá Aí. escondida aqui. Deixa eu tirar aqui embaixo do. Não, estamos aqui no. Onde eu tô aparecendo. Vamos. Vamos para esse PPT infinito. Realmente, a gente precisa quebrar. Agora tá na hora, né? O PPT infinito. Eu acho que é esse 7.1, né? Isso. Isso aqui. Vamos apresentar aqui o. Vamos lá. Hoje a gente tá aqui, ó, no evitando null pointer exceptions e nullability. Nullability é um recurso do Kotlin que ajuda a evitar null pointer exception, NPE. NPE, eu já vi NPE, não sabia que era null pointer exception. É o diminutivo aqui do null pointer exception. Linguagens modernas como Kotlin transformam essas exceções de runtime em erros em tempo de compilação. Olha que interessante. Ela transforma em tempo de compilação para a gente conseguir identificar antes, né? Suportando nullability como tipo do sistema. O compilador detecta as possibilidades de erro durante a compilação, reduzindo as chances de erro em tempo de execução. Sim, top. Aqui tem. Aqui a gente já passa pro próximo ou tem códigozinho? É, não tem código, não. Ele tava só dando uma Beleza. introdução, né? Uhum. Beleza? Então aqui a gente já pegou uma coisa do Kotlin, né? Esse é o recurso, né? Nullability é um recurso do Kotlin que ele previne os no point interception em tempo de runtime. Então isso é uma vantagem, né? Na verdade é o contrário. Agora eu posso dizer e jogar na cara do meu cliente quando ele fala. Quando ele falava. É isso, é sobre isso que ele fala. Ah, mas ele entendeu que era o contrário. Que era mais vulnerável que o Java. E se não me engano, isso é uma coisa que de boatos, né? De repente, sim, quando se criou e surgiu o Kotlin, e aí criaram um monte de conspiração contra o Kotlin, né? Ah, porque vai acabar com o Java, ou é rival, né? Uma coisa assim. E aí inventaram um monte de besteira, né? E saíram falando. E na verdade é o contrário, ele é mais seguro em relação ao no point interception aqui, como diz aqui esse recurso aqui, ele previne mais do que o Java, se eu estou É. entendendo bem. É que ele obriga a gente a pensar nesses valores null aí, o que pode ser nulo e o que não pode, né? E aí você tem que realmente colocar no código, essa variável pode ser nula, esta aqui não pode. Então você tem que indicar realmente. E por causa disso, em tempo de compilação, ele consegue validar tudo bonitinho, né? Uhum. Então é mais seguro. Então desmistificando.
Nullable types, marcando variáveis explicitamente como null. O Kotlin suporta tipos nullable. O que significa? Isso significa é um modo de indicar quais variáveis ou propriedades podem ser nulas, tá? Então você vai lá e declara, né? E identifica quais que podem ou não. Ainda explicitamente, né? Ele já sabe, né? A linguagem sabe. Mas porque quando tu cria uma variável, ela meio que sabe ali mais ou menos o que tu vai setar, o que não é, mas você indica, tipifica, como é que é? Fala, eu acho que é. Vai lá e tipa ela, né? Ah, essa aqui pode ser nula, essa aqui não. Se a variável pode ser nula, chama o método com esse input. Chamar o método com esse input não é seguro. Kotlin evita essas chamadas, prevenindo null pointer exception. Aqui, ó, s:string. O compilador obriga que a variável contenha uma string, não permite null. Tá? S:string com o ponto de interrogação aqui, que é o... Como é que é o nome do só o ponto de interrogação mesmo? Interrogação, né? Só o ponto de interrogação, não é... O Elvis é o ponto de interrogação com É outro. 2 pontos. É o Elvis é outro, é. Com Isso. 2 pontos junto. Isso. Quando é interrogação e um ponto, é o safe operator. E quando é interrogação 2 pontos, é o Elvis. E esse daí, só interrogação, você está indicando que a variável pode conter nulo. Tá, é aqui mesmo que estava escrito. É. Não, era. Eu tava aqui no. Nesse coisinha aqui, ó. Safe call. Tá. O nome é chamada Safe segura. call. Operator. É um operador de. É seguro. chamada segura. Isso. É só pra fixar mesmo. Porque eu não. Eu imaginava, né? Tipo, suspeitava, deve ter um nome isso aqui, né? Ou como eles chamam, não um ponto de interrogação, porque na linguagem portuguesa ou inglesa é isso, né? Mas, então seria uma chamada segura, então eu vou lembrar que isso aqui ele tá meio que indicando que é um. Não é uma pergunta, né? É porque a gente associa, meu cérebro associa. Mas quando eu vejo isso aqui é porque ele tá dizendo que ela é segura, certo? E esse tal de Elvis aqui, ele tá delimitando um valor padrão. Isso. Opa. Aí, compilar aceita string ou null. Então, com um ponto de interrogação depois do tipo, tá? O que ele tá querendo dizer que o S, ele permite null. É compilador, na verdade. Tá compilar. Compilador. O compilador. Isso. O compilador aceita null também. Então, ele não vai dar null pointer exception. É isso? Na verdade, quando você... no pointer exception é se você chamar um método em cima de uma variável nula. Aí você só está falando que essa string aceita o nulo, né? E aí, quando entra aquele safe operator, na verdade, a interrogação com o ponto, ele só vai executar o método se não for um valor nulo. Então, esse interrogação é o nullable. É o nullable type, quer dizer, então é um tipo que aceita nulo. Então ele nem entraria num método se tivesse Só a interrogação é o tipo da variável. Tá. A string interrogação é o tipo da variável, é uma string que aceita nulo. Tá, então aqui no caso aqui, ó, um int que aceita null, um double que aceita null, qualquer objeto, né? Qualquer
Para qualquer coisa, só os não primitivo, porque não é objeto, né? Que daí também Uhum. não tem nu. Mas quando a gente vê o ponto de interrogação do lado, é porque ele permite nu. Porque tem que. Agora na minha cabeça, tô pensando que no Kotlin é tudo ao contrário, né? É o contrário do Java, teoricamente, ali. Então, para ele aceitar, tem que botar sempre. Tudo ao contrário, Jeremy. Então, no Java, ele aceita. Todos aceitam nu, né? Todos os É, objetos sim. aceitam nu por padrão, porque ele é Uhum, nullable. Então, por isso que uhum, ele sempre dá um no point intercept. No Kotlin é o contrário, ele não vai dar ele não vai aceitar, mas ele pode dar erro se tu tenta atribuir null para uma variável que ela não aceita, né? Então, tu uhum, vai lá e especifica, não, realmente, essa variável não aceita nulo por padrão, os objetos aqui, tudo. E aí eu quero que ele receba. Daí tu vem e coloca isso aqui. É que é uma loucura, é o contrário. Por padrão, todos os tipos são não nullable, tá vendo? Ou seja, não aceitam null, a menos que esteja marcado com isso, com o safe call operator. Beleza. Agora eu entendi, agora tá tudo entendendo. Usando o if para lidar com a verificação de nulls deixa o código muito verboso. E é o que a gente mais faz no Java, né? Bota em tudo que é lugar esse if para if null, if empty, if não sei o que. Por isso no Kotlin oferece ferramentas para lidar com os tipos nullable de forma mais concisa. Olha que maravilha. Aí tu bota o type safe call. Tá, mas é mais ou menos parecido com um ternário, né? É um ternário, É, né, aqui. na verdade, ele só está representando aí que esse type interrogação é a mesma coisa que o type ou nulo, né? Só está mostrando assim graficamente, né? Mas é como se fosse um ternário aqui que a gente faz, né? Como se tivesse um if, né? Um if aqui, né? Ou não? É, Ou eu tô não, imaginando? não exatamente. Ele só está dizendo que esse type interrogação é o tipo ou Tá. nulo. Isso É, aqui é tipo como é que fala? ele está representando Tá aí o representando que é aqui esse matematicamente, tipo, interrogação. é, se é, tipo type, então ele pode ser type ou null, pode ter dois valores. Tá, É, não tem a ver o o que eu tô type, imaginando. Então, e o type pode ser double, pode ser int, pode ser o string, né? sim, qualquer valor ou nulo. Uhum, Tá, essa é isso. uma tabelinha de verdade, assim, ali. É. Beleza. Então, o nullable é isso, você indicar que aquela variável é daquele tipo X ou nulo. Então, isso que é o nullable no Kotlin. Beleza. Tipo nullable. Tá. Então vamos continuar aqui. Aprofundando. Tem código nesse ponto? Ou a Ah, gente vai. esse tem. Tá, mas depois de fazer essa leitura, né? Então vamos. Pode ser. Pode ser? Oi, estudante! Tem um assistindo aqui, uma pessoa. Top, o Kotlin é que tu tem 300 formas de fazer a mesma coisa. Às vezes se tu Hum. falta disso no Golang. Ele programa em Golang. Legal que vocês façam lives mostrando o funcionamento da linguagem. Aham. Hoje em dia todo mundo quer se pagar de sênior pra deixar o ego lá em cima. Beleza, valeu, estudante. É por isso que a gente tá estudando pra aprender mesmo. Pra poder aprender bem, não sair dando copy-paste, né? Não faça, eu já fiz isso com Java, não vou fazer isso com Kotlin. E é isso, é verdade. Aprofundando tipos. Em 1976, David Parnas definiu tipos como um conjunto de valores possíveis
e um conjunto de operações que podem ser realizadas nesses valores. Olha, nem conheci esse David. E double em Java é um número de 64 bits. Ah, tá. Aquela tabelinha dos tamanhos, né? Como ponto flutuante. Você pode performar operações matemáticas padrão para qualquer tipo de número double. No caso de string, você pode ter uma instância de classe da classe string ou nulo, e eles são valores totalmente diferentes. O tipo string permite que você execute determinados métodos e o tipo null permite um conjunto limitado de operações. Sim, até mesmo o operador instance of indica que nulo não é uma string. São coisas diferentes. Mesmo que a variável seja declarada como string, você não sabe quais operações pode realizar, a menos que faça algumas validações. Quando não são realizadas essas validações, pode ocorrer um erro de null pointer exception. Então a gente meio que está viciado em fazer validação, né, no Java. A gente é meio que programado na nossa cabeça sempre fazer verificação, porque a gente sempre imagina que pode dar o erro. Já que no Kotlin eu tenho que desprogramar a minha mente sobre isso, porque é o contrário. Eu tenho que programar minha mente para eu colocar aquele operadorzinho ali, né? Sempre quando for usar. E é tudo ao contrário. Então, pode dar tilt na minha cabeça. Bem, não sei se já teve problema com isso, da diferença com o no pointer. Tô sofrendo muito. No Kotlin, tô sofrendo bastante, né? Porque, assim, no Java, tipo, você tem que fazer essas validações para não cair nesse no pointer exception, né? Mas no Kotlin você é obrigado, na hora que você já está escrevendo código, a já definir, né? Ah, é nulo, não é nulo, né? E lá onde eu trabalho, a gente tem o Sonar, que faz a validação do código. Toda vez que você coloca uma interrogação, quer dizer, a variável pode ser uma string ou pode ser nulo. Aí, no Sonar, a gente tem a cobertura do código, né? Então, você tem que fazer testes considerando a variável como nulo e considerando a variável sem ser nulo. Então, cada vez que a gente coloca uma interrogação, a gente tem que duplicar a quantidade de código ali. E é um caos. Tá, Mas vai lá. é o contrário. Quando tu coloca o operador, porque ele recebe o nulo, vai ser nulo, aí tu tem que botar mais Uhum. código, então. Mas Mais quando ele testes. não tem. E mais teste. Mas quando ele É, não aceita nulo, então o assim, teste é tá? mais fácil. Então, mas isso é, por exemplo, é uma economia, né? Porque no Java, em teoria, ele aceita nulo para todos e aí a gente também adiciona código a mais onde não é necessário, né? Concorda também? É. Tem variável que a gente não precisava que fosse null, que sempre vai ser obrigatório e sempre vai ter valor default. Então, Uhum. a gente poderia ter um operador no Java para indicar Uhum. que não aquele que nem no Kotlin, né? Que Uhum. não precisa ter nulo. É. E já Então ia ele. facilitar a nossa vida também. Mas é o contrário. Então, quando tem nulo é que tem mais código. No Java, quando tem nulo é que tem mais código também. Então, dá no mesmo. Mas é meio É, divertido. mas o problema do Java é que você não tem ali explícito isso, né? Não tá Não, na linguagem essa verificação de nulo, né? Aí ele até exatamente. fala, né, que tem o bom, not null, mas é uma coisa assim que você pode ou não colocar, né? Fica a critério de quem tá programando. Então não é que a linguagem não é ela não é segura, ela é muito segura. Só que tu tem que saber o que não tem nada nessa parte não tem nada implícito, né? Que nem é no Java, é mais implícito algumas coisas. Na verdade, esse negócio de implícito e explícito tudo depende do ponto de vista, né? Então, no caso,
o que dá mais problema é quando a gente esquece de declarar, né? Esquece de dizer o que tu quer fazer mesmo. Meio que a gente é obrigado, né? No Kotlin, a gente é mais obrigado a colocar ali a tipagem explícita mesmo da que a gente quer e não esquecer, porque senão não dá problema. Mas da mesma forma que o Java dá problema também. Se a pessoa esqueceu de validar, se esqueceu de definir lá. Problema do programador mesmo, não é da linguagem. Não vamos falar mal das linguagens. Nesse ponto eu acho que as duas são iguais, assim. Não dá pra dizer que uma é melhor que a outra. É só um ponto de vista, né? Então, mas o Java está mais propenso ali a você ter esse no pointer exception na execução, né? Sim. Tá mais propenso. Por quê? Por causa desse recurso nullable. Que, pelo que eu vi, ele tem esse recurso que ele transforma um erro de execução em compilação, né? Que a gente vai ver, né? Ainda. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Que meu filho vai pra lá. A mamãe tá na live. Meu filho veio aqui e fez uma dancinha. Tá, vamos lá. Então, ok. Caso o string você pode ter uma instância da classe string ou nulo. Eles são valores totalmente diferentes. A gente já viu isso aqui. Até mesmo o operador só indica que não é nulo. Já viu? Que eu esquecida. Mesmo que a variável seja declarada como string, você não sabe quais as operações pode realizar, a menos que faça algumas validações, né? Que a gente falou muito validação. Quando não são realizadas, essas validações podem ocorrer no pointer, NPE. Existem algumas anotações, como @nullable e @notnull para lidar com valores nulos, porém não fazem parte do processo de compilação do Java. Já vi aqui isso aqui, mas a gente nem usa muito, nem usa. Outra abordagem é utilizar o wrapper optional. Isso aqui é maravilhoso, né? Para representar valores que podem retornar nulo, porém o código se torna mais verboso e também impacta a performance. Tipos nullable em Kotlin é a solução para este problema. Então, vamos lá. Esse aqui tem códigozinho, né? Vamos ver esse aqui. Esse não, Gi. Esse não. Esse não tem. O que tinha era no 7.2. 7.2. Deixa eu já baixar aqui. A gente passou alguma coisa. Também me passei aqui. Vamos se esquentando. Precisava de um vinhozinho hoje, que ia cair bem, mas não tem. Sem esquentar. Tem que fazer uns polichinelo aqui. Opa. Update. Merge. Olha. Só dá ela aqui, ó, mina. Nunca mais fiz. Nunca mais fiz commit. Aí aqui mudou a pasta. Nullable types. É esse mesmo? É esse aí. Isso. Diminuir aqui. Deixa eu ver. Eu acho que minha cara ficou em cima. Deixa eu mudar aqui. Deu. Não permite que S seja null. Por quê? Ele não tá... tá, porque ele não tem um ponto de interrogação, tá. Então, ele não vai ser... Não permite. Então, se eu passar null aqui, vai dar no pointer. Né? Ou S pode conter null. Aí tem o safety. Safe. Isso aqui é o call safe Não. operator
Mas eu Não, digo que é nullable. Ó, não é o safe operator. Aí é só interrogação. Quando é só interrogação, ele está indicando que a variável pode ser nula. Mas assim, você não está executando nada em cima desse string aí. Você só está indicando que pode ter nulo. é só o argumento, né? A declaração do argumento. Isso. Tá. E Mas ali isso ele tá. esse é o nome do tal de nullable? Do É o recurso nullable. É um nullable? tipo nullable. Tá. É um tipo string nullable. Quando tem interrogação. Tá, então como é que a gente faz a leitura? Ó, S ah, do tipo string nullable, Nulo. Isso. né? A gente String não. nullable. Isso. Então daí a pessoa. Ah, tem ponto de interrogação. Beleza. É assim que faz a leitura. Aí aqui tá E, o a- int. Pode falar. e ali na linha 7 ele está fazendo a validação como a gente faria no Java, por exemplo. Uhum. Ainda assim, quando a gente vai validar. Então, normalmente, quando a gente vê isso aqui, a gente vai ver isso aqui também. Eles devem andar em conjunto sempre, né? Porque. É só que em Kotlin a gente vai fazer diferente. Aí ele só estava mostrando uma forma comum, né? Hum. Como se faz ali no Java, ele fez aqui no Kotlin. Ah, tá. Mas no Kotlin tem formas mais fáceis, né? Ah, vamos ver como é que é. Então, esse aqui é o programinha do tipo Kotlin Javeiro. Isso. Para pessoas não fluentes em Não, Java. Em Java não, em isso. Kotlin. Bem lembrado. Então, a pessoa que está programando É. em Kotlin não fluente. E não é fluente É. ainda. Vou executar. Ali eu comentei a linha 11 porque ele Vai dar dá erro. erro, né? Uhum. Beleza. De boa, né? Aí ele deu um 4. strlen. Então, os dois. Ah, tá. strlen é esse aqui. E daí ele chamou o primeiro aqui. Ah, ele nem deixa, né? Nem deixa. Isso. Ele fica lá É. como se fosse em compilação. Mas ele Uhum. não é, na verdade, né? É porque ali só aceita um valor que seja uma string. Ele não aceita nulo, né? Aí ele já aponta como erro. Isso já é uma coisa diferente, porque se fosse em Java, meu filho, Passava. passava. Já vi isso aqui, eu faço isso aqui de vez em quando que eu tenho uns métodos, eu passo no aqui e aceita e pode dar merda. Já é uma vantagem aqui. Uhum. Ah, opa, não posso passar isso aqui porque ele não aceita. Muita vantagem. O strlen safe. Aqui eu tenho uma variável que aceita nulo, né? Que é o x. Então eu tô atribuindo ao nulo ao x e depois eu tô passando na função. E aqui, como tá aceitando e daí eu tô fazendo a verificação. Se for diferente, ele retorna o tamanho, senão ele retorna zero. Então aqui ele vai retornar zero, né? Aqui, zero. E daí esse outro aqui ele vai retornar 3 porque é o tamanho. Então assim, não vai dar erro das duas formas, né? Aí ele tá bem tratado. Só que ainda. E eu já achei esse código bem pequeno. No Java a gente faria maior, com certeza. Mas se tu diz que tem formas melhores aqui, mais concisas, vamos ver, de tratamento aqui. É isso, né, Cris? Seguimos Isso. aqui. Uhum. Então, aí
slide aqui. Safe Call Operator. Safe Call Operator, que é o nome desse ponto de interrogação. Uma das ferramentas mais úteis em Kotlin é o Safe Call Operator, ponto de interrogação. Ele permite a combinação da verificação de nulo com a chamada de um método numa única operação. No caso de múltiplas propriedades como tipos nulo, é conveniente utilizar o operador SafeCall da mesma expressão. Vamos ver. Aqui está o str com o call safe ou SafeCall uppercase. Então ele está aceitando nulo e ele dá um uppercase aqui mesmo. Se tiver nulo, o que ele vai fazer? Aí se tiver nulo, ele vem pra bifurcação de baixo ali. Ele vai retornar nulo, né? Provavelmente vai retornar nulo e já era. E o str de cima, que é diferente, então vou botar o meu nome ali, Gisele. Aí ele vai pra cima, que é diferente de nulo. Aí ele vai imprimir o nome do meu nome, uppercase, tudo em caixa alta. É isso, né? A gente meio que já viu mais ou menos ali no código como usar. Tem um exemplinho do 7.4. Boa. Mas é bem tranquilo, bem fácil, assim, olhando ali. Eu sei que quando eu comecei a trabalhar com o Kotlin, o que eu mais estranhei foi um monte de interrogação. Eu olhava, eu pensava, o que são essas interrogações? Sim, estranho. Imagina um código cheio de pontos de interrogação. E ficava dando um monte de erro, eu não entendia o que ele estava fazendo. Tá. Agora sabemos. Mas mesmo assim estranho. Ainda deve ficar esquisito por um tempo. Uhum. Printar o caps. Aí aqui ele tá, ó, aceitando como parâmetro str nulo, né? Tá dizendo que tá aceitando nulo. E aí a variável all caps também pode aceitar nulo. E aí ele retorna o str que ele tá recebendo por parâmetro aqui um uppercase. E daí ele printa o uppercase. Mais isso. Então aqui embaixo eu tô chamando o print all caps com um ABC. Aí aqui ele dá um uppercase e vê se tá igual. Não, ele não tá. Não tá. Na verdade, ele só tá atribuindo aqui, né? Imprimindo. Aí quando ele chamar ele passar o null, como ele aceita null, ele também vai. Ele vai. Eu acho que ele vai dar erro. Dá não. Passar por aqui. Ah, não, que ele tá Porque aceitando, né? Ah, então. Nossa. como é o safe operator, que é a interrogação ponto, ele só vai executar o uppercase se não for nulo. Se for nulo, ele passa reto, não executa a função. Tá, tem isso. Então aqui no argumento se eu botar no argumento, né, que a gente fala aqui da função, ele já meio que aborta, né? Ele não deixa entrar no método. Meio que fica um guardinha ali, não. E opa, aqui não é permitido. Não, mas ele vai entrar. Ele entra? Ele vai entrar, só que ali na linha 6, quando ele chegar ali no str interrogação, ele vai ver, é nulo. Se é nulo, não faz uppercase. Vamos ver. Ele... Vamos. Então é aqui no cálculo Uhum. mesmo. Então ele vai Isso. entrar e vai retornar aqui. Uhum. Vamos ver. Ó, a Gi entrou aqui, ó.
Ah, boa noite, Xará. Gi. Oi, boa noite. Ó. E E meio que foi deu um break. direto. Um monte de breakpoint Um passou monte. reto. Um monte. É porque sabe o que é o sono? Me deu um. Ih, mas não. Tem que ser assim, ó. Ó. ABC. ABC. Tá? Porque ele não tá nulo, né? Uhum. Tá. Agora vai no próximo. Aí ele entrou, só que aí ele não executou o uppercase porque era nulo. Aham. E aqui. Ele vai imprimir nulo. Isso aí. E esse outro É, que- aqui. É é que tem um outros CEO. exemplos. CEO e uma lista de funcionário. Aí que ele só imprime. Manager name. Ah, não. Não vai dar. Ué? Dei um play. Fechou? Eu acho que eu fechei a classe, que loucura. Deu uma fechada aqui. Mas tá, ele entrou nesse manager name, né? Esse exemplo aqui. Só que ele tá passando um developer, um CEO. E o manager name, o que ele tá fazendo? É só uma. Ele não tá aceitando null, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, ele não aceita. Uhum. Então, só que aqui dentro, ele tá fazendo umas paradas aqui. É porque ele pode ou não ter o manager. O name do manager, né? Esse aqui é um data class. O que ele está fazendo é que tem o employee. O employee é obrigatório ter um nome, mas não é obrigatório ter um manager. E aí, quando ele vai para o manager name, se tiver o manager, aí é para pegar o nome. Se não tiver, tipo, não vai retornar nada. Então, ele pode retornar uma string, que é o name, ou um nulo. Por isso que ele está falando ali que é string interrogação, né? Ele não foi diferente desses outros aqui, né? Dos outros exemplos aí que a gente viu. Normalmente a gente via aqui essa validação aqui no argumento, né? Para não aceitar aqui, né? Aí no caso aqui a gente tá vendo dentro da função aqui só. Uhum. É que Esse uma das operador. propriedades pode aceitar nulo, né? Isso aí, então. É por isso que botam um cheio nesse ponto de interrogação aqui. É, Aí tem um endereço aqui. Tem esse endereço, é o outro exemplo. o nome e a pessoa. Aqui ele tá dizendo que aceita pra companhia. Mas não pro nome. Pro nome. Aí. Vamos continuar aqui no person. Tem um Dimitri e a companhia tá como nu aqui. Companhia nu. Ué, onde é que. Ah, tá aqui, ó. Então teve um ponto que ele falou que podia encadear vários safe operators. Então nessa linha 34 ele está fazendo isso, né? Tá pegando company, só que aí pode ser null. Aí puxa o address também pode ser nulo. Nossa. E aí ele pega country. Muito mais fácil, né? Nossa.
Muito Aí, mais fácil de fazer. em vez de fazer um monte de if, company diferente de nu, add, address diferente de nu. Aham. Isso aqui ficaria aquele programação Hadouken. Fica um monte de if um em cima, já viu? Aqueles que O vão if, né? fazendo os if dentro de if. Vai fazendo pra ir entrando dentro do objeto, né? Olha só, faz tudo numa Aham. linha para validação. Return if diferente de null aqui o country, a validação continua a mesma, meio padrão aqui. E aí ele retorna aqui, ó. Se for diferente de null, retorna count, se não, null. Então, só que essa linha 35, ele falou que tá repetitivo, né? Aí ele vai resolver isso no próximo exemplo, que é o Elvis Operator. Então vamos. E tá muito verboso isso aí. Elvis, vamos ver se Elvis. Vamos ver. Então. É isso, né? Ah, esse aqui é o último já. Valores É. padrão com Elvis. Eu me lembro. Por que será que eles botaram o nome de Elvis, gente? Que deve ter alguma história aí por trás. Então, Curiosidades. é que se você olhar de lado, a interrogação com os dois pontos parece dois olhinhos com um topetinho. Ai, não creio. Sério? É. Gente. Vai virar. Eu não consigo O que virar aqui. aconteceu aí? É por O isso. nome do operador é Elvis, porque. Ah, vocês não Então, sabiam? Eu não sabia da origem. Eu sabia, porque parece um topete. é. Olha, ó. E aí, tu Tem que vê. girar. Ah, não. Agora sim, agora a gente entende. Bom, eu não sabia que o Tupete era uma marca registrada do Elvis, mas é, né? É, né? Ele tinha. Bacana, agora não vou me esquecer. O outro operador muito útil é o Elvis Operator, que retorna um valor padrão ao invés de nulo. É como se fosse um default, né? O operador recebe dois valores. O resultado é o primeiro valor. E se esse não for nulo, se não, retorna o segundo valor. É bem aqui as verificações que a gente precisa fazer, né? Às vezes quando tem um default. O Elvis Operator é normalmente utilizado com o Safe Call Operator, tá? Então, aí que é os olhinhos. Não, que é o tupete. Operação como return e throw também podem ser utilizadas como Elvis Operator quando o valor for nulo. Então, aqui, ó, veja aqui, tem uma bifurcação aqui. Name name aceita null, certo? Só que ele tá aqui com o Elvis. Então, o que eu consigo entender um named? Então, esse named seria o valor padrão dele, default. Quando ele não estiver nulo, aí o primeiro é assim que se lê. Uhum. Isso. Se tiver Name nulo, com o name Elvis unnamed. esse é o default. Para nulo. Então, str é diferente de nulo, é name. Aí vai ser o nome que foi, o value, né, do nome que foi dado. Se não, se o str for null, ele vai retornar esse valor default. Bem fácil, né? Uhum. Não vou me esquecer agora. E acabou-se. Tem mais. Tem o Elvis. Então, greet. Temos a função greet com name que aceita nulo.
Aí, como nome. Aí tem uma variável val, na verdade um velo. Como é que eu leio uma variável val? Variável do tipo val. Ah, Que ela é uma variável é constante, na verdade, né? constante. Mas eu falo Val. É, val. Às vezes eu me perco. Porque o var, ele é variante, né? E o val, ele é Uhum. constante, tá? O recipient string, do tipo string, recebe, do tipo string, igual a name Elvis on name, que é aquela explicação que a gente deu antes. Então, se ele tiver um valor dentro do name, ele vai retornar um name. Se não, ele vai retornar um name. Aí, É, então, aqui e esse string aí tá sem interrogação, né? Ele não aceita nulo, não né? aceita. Então, se alguém atribuísse nu, ia dar um erro em termo de compilação ao name. Uhum. Tá. Ali, ó, ela botou o meu nome. Hello, Gisele. Great. Porque ele imprimiu o próprio nome. Aqui passou nulo, né? Ele imprimiu o valor padrão. Beleza. Usando o i. Quem fez isso? O Elvis? Em vez de É, ficar fazendo aquela linha toda, né? Tipo isso aqui. Tudo isso aqui fica. Tchan, fica isso. Na verdade, só essa parte aqui. Não, eu preciso botar o que tá retornando. Então, diminuiu um pouco, né? Dessa linha pra cá, pra cá. pô, É. STR Len Safe Alves. ABC. STR Len Safe Alves passando no. Ah, esse aqui tá na outra classe, ó. Passou no. ah, é que ele tá pra baixo. É, eu deixei depois do main. Opa. Não, mas entendi. Deixa eu executar aqui. Eu não tinha executado. Aqui, hello. 3 e 0. Então aqui ele retornou o tamanho, né? Porque esse aqui é a Uhum. função do outra que estava na outra classe. Se não, ele retornou 0, porque é o valor padrão aqui do Elvis, do default. Certo. Quem que Aí entrou? lembra, Boa noite, Bruna. Boa noite, Gi. Estamos quase Oi, acabando. linda. Tô Oi, atrás. tudo bem? A gente tá quase acabando, viu? Mas não tem problema. Fica aí. Não, não tem problema. Se tiver. A gente conversa um pouquinho depois. A gente tá Beleza. vendo o Elvis aqui. Ah, O beleza. Elvis. Então, aqui o valor default. Tu ia comentar, lembra Cris? que lembra que ele falou que normalmente o Elvis é usado com o Safe Operator, né? Uhum. Então tá S, interrogação, ponto, que é o Safe Operator. Uhum. Ele só vai executar o length se não for nulo. E se for nulo, ele vai jogar o zero. Sim, porque com quantas vezes a gente chega aqui, né? Porque aqui ele tá recebendo um certo. E quando a Uhum. gente chama o length, isso aqui dá no pointer, né? Então, se É. ele pode ser nulo, aí tu tem que se lembrar de colocar também. Uhum. Né? Mas agora eu entendi. Eu achei que quando ele falava assim, o Elvis usar com operator, eu achava que era esse aqui. Mas isso aqui junto com esse é o Elvis. Então é uma coisa Isso. só. Então, quando ele Aham. fala o safe operator, é esse cara aqui que vem depois da variável. Sempre. E esse cara aqui pode vir Depois do Safe Operator.
depois do Safe Operator e verificação, né? Tipo, uma verificação. Sempre quando a gente quer atribuir um valor de default. É. E Aí, nesse caso, se você não tivesse colocado o S interrogação, provavelmente ele vai reclamar, né? aqui, Tira o interrogação. aham, E ele já olha, reclama boa. pra obrigar você a colocar. Sim, ele também é inteligente, Sim, né? Nesse ponto. Ah, se eu graças. esquecer aqui. E se eu É, tirar o Elvis daqui? O que acontece? Ele também reclama, gente. Que legal, olha que inteligente. Então, É porque ele tá esperando um int, né? Se fosse int interrogação, é. Mas é um. nossa, Mas é um. eu, E ele vai retornar um int, porque é o tamanho só. Boa. eu só lembro que quando eu vi a primeira vez o código, eu não entendia nada dessas interrogações. Eu falei, meu Deus, só dá erro e ele reclama o tempo todo. É, Aí você leu essa parte do livro e aí. é. Ah! Eu pensei, né? Nossa, eu devia ter lido o livro antes de pegar o código. Ah, mas é É, assim, a gente primeiro sofre um pouco, depois a gente né? sofreu um pouquinho, a gente nunca mais esquece. Mais ou menos. E os outros é o CSTR 47, é o. Vamos ver aqui. Que ele tá imprimindo é o CSTR 47. É esse address, é um endereço que tá com zip code, a cidade, o country. Aí aqui criou uma companhia, JetBrains, e a pessoa, person, Dimitri, com a companhia, certo? E cadê o address? O address está dentro da companhia. Ó, tá um dentro do outro, embolado, tudo junto, misturado. E aí, tá imprimindo esse print shipping label. E o print shipping label recebe a pessoa, né? Aquela pessoa que tá cheia de coisa dentro. Aqui ele vai pegar o endereço. Então ele vai pegando, verificando se não tá nulo, né? Pega o endereço. Elvis Illegal Argument Exception. Então, mas aqui como vai estar preenchido, né? Aqui vai estar preenchido. O person, ele tem o Dimitri, ele tá com tudo isso preenchido, então ele não vai dar erro aqui. Ele não vai dar illegal arguments, certo? Aí aqui embaixo, ele vai passar por aqui, vai pegar o endereço. Passou o endereço aqui pro parâmetro with. Aí sim ele dá uns print no endereço, no zip code e no country. Então por isso que tá imprimindo tudo isso aqui certinho. Mas se tivesse null, eu poderia botar. Eu posso botar um null aqui. Pra enganar ele, não, né? Que é um Tem que string. ver como está definido o objeto ali do address, né? Ele É, aceita null. como ele não. Ele tá. Ele tá aceitando. Ele não tá. É obrigatório. Ó, o que não é obrigatório é o endereço na companhia, né? Então, aqui eu poderia botar assim, né? E colocar no address null. Aí ficaria tudo nulo. Aqui, tu diz? Não, lá, cadê o objeto cadê que chama o address aí? Porque ele já seria nulo. Aí se você colocar null, ali, ó, no address, você coloca null aqui, ó, na Não é JetBrains aqui? Company. Agora Não, aqui. ali embaixo, no de baixo, no address, Mas no eu acho que aqui, JetBrains. eu queria fazer aqui antes, mas aí agora ele tá Ah, tá. aceitando.
É, mas aí ele pede, né? Teria que ser no address, ali embaixo, na linha 18. Deixa eu ver. Aqui. Ah, tá. Eu acho Também que dá ele pra. aceita. Porque aí Aqui eu tô seria, vai passando for nulo. só o atributo. Tô deixando o atributo nulo, né? Aqui é o objeto inteiro, né? Aqui ele vai deixar também. Aqui acho que é só aí, não, pelo que você mostrou, só o objeto, tá É, como porque nulo, né? aqui no company tá, ó. Ele tá recebendo o address, Uhum. ele aceita nulo também. Aqui que ele não aceitava. Então, bacana. Só que vai estourar aqui, né? Ele vai tentar imprimir, eu acho que vai dar erro. Ele vai entrar em todos os Elvis Operator. Ó, Se deu tiver erro. configurado certo, né? É, É, tem que como a ver gente aí. fez, a gente Não mudou vai. ali, né? Ele É, entrou no aí ilegal. vai sair. Opa, Uhum. caiu minha câmera, gente. Ele entrou no ilegal, né? Ah, bem, olha, não foi Sim. proposital, mas eu queria testar aquilo ali. Tinha esquecido. É, a gente testou aqui, ó. Bem isso. No address. Boa. Se eu colocar aqui, voltar, deixar o. Opa, vou deixar o. Vou voltar como estava antes. Né, ele tá. Beleza. Se eu colocar só o address aqui. Que eu não sei como é que tá a validação aqui. Deixa eu... É, ele vai continuar dando erro também. Aí na linha 22 ele dá erro também. É, Você não colocar a companhia. deve dar, porque ele não. Vou voltar aqui. Aqui, né? Isso. É na 22. Na 22 eu comentei porque ele dá erro. Ah, na 22. Sim, mas é a mesma aqui no É. Persona. Vou passar Uhum. no aqui. Uhum, boa. Então, validou. Validou. É um tratamento. E é isso, né? Acho que mais algum comentário, alguma coisa aqui nesse do Elvis? Vocês querem agora? Esse do Elvis, nos códigos ali que eu mexo, tem bastante isso do throw, de jogar uma exceção, né? Caso não preencha o valor. Aham. E, e o outro ponto era esse de lá no Sonar, né? Toda vez que tem a interrogação, que a variável aceita nulo ou um valor, aí o Sonar reclama que eu tenho que testar sempre as duas possibilidades, o valor preenchido e o valor com nulo. Então, quando, tipo, no código tem tipo aquele caso que tinha várias interrogações ali, podia ser null em vários pontos ali do objeto, nossa, o teste fica super complexo. Então, realmente tem que ver quais variáveis podem ser nulas ou não. Senão, no Sonar, você tem que ficar fazendo um monte de teste para cobrir todas as possibilidades. Deixa É eu ver bem, aqui se eu bem tenho ruim. o Sonar. É aqui, né? É, Que eu instalo? Não é? mas é a configuração que está lá no banco é que obriga a gente a fazer esses testes dessa forma. Porque você configura ele para dizendo o que você quer validar no código, né? Mas eu E lá achava que eu tá. podia instalar como plugin. Eu achava que era um plugin, porque ele fica numa abinha aqui, né? Tem. Uhum, tem sim. Mas eu não. Achei que era só instalar ali o plugin e deu. Só tenho problemas aqui, gente. Então, mas mesmo instalando, você tem que configurar como você quer que ele valide o código, Aham, né? tem. Eu já usei um tal de Fortify. Não sei se tem. É tipo, acho que é o É, anterior. é,
Aí acho que é de segurança, validações de segurança. Depois eu tenho que aprender como adicionar aqui. Mas deve dar, né? Só configurar pra Sim. ver. Agora eu não lembro, mas eu achava que era só instalar o plugin pra eu fazer a E validação. uma coisa assim que a gente discute muito lá no serviço, né? É tipo que a gente estava usando o Kotlin como se fosse Java, tipo, aceitando nulo em todos os lugares. E na Aham, verdade a gente deveria analisar melhor o que pode ser nulo ou não, né? Para tirar vantagem aí do Kotlin, né? exatamente. E Agora a não gente. trabalhar como se fosse Java, Isso. aceita nulo em Não tudo. fluente. Olha, Mas eu é tô um hábito viajando aí aqui. do Java. É, eu nem sabia que. Mas eu não tô achando aqui o. Não tem, depois eu dou uma pesquisada como é que eu faço pra instalar aqui. Mas beleza, Girls por hoje foi, foi tudo, foi lindo. Depois a gente continua no Faltou capítulo o 6. Wes aí. Faltou o Ah, Wes, mas é. não deu tempo de pôr. Não, tranquilo. Nossa, foi bastante. A gente até passou do tempo aqui. Meu filho até já dormiu, minha mãe mandou mensagem Ai, aqui. tadinho. Não, às vezes ele fica me esperando, mas às vezes não, pra dar boa Tadinho. noite. Mas eu vou lhe dar um beijinho nele. Mas é isso, né? A gente tá aqui, não é. É uma vez por semana. E eu me interesso muito hoje. Olha só, meu cliente ele falou e ele falou que vai conversar comigo sobre criar um aplicativo novo. E aí pegar o antigo e criar um. Não vamos jogar fora ele, né? Do jeito que tá com Java, mas é uma possibilidade de eu usar talvez o Kotlin sim, né? Como é um Olha, aplicativo novo, melhor do que fazer refactor, né? Daí dá pra a gente usar umas. Opa, ó, eu tinha notado esse. Ixi, amanhã a gente vai falar sobre. Já dando. A gente vai falar sobre esse tema. Eu acho que a gente vai conversar sobre essas coisas também, né? Da inteligência aqui, ó, com chat, sem chat. Porque assim, eu acho que isso aí é se você usar o chat GPT sem raciocinar nem um pouco, né? É, Mas se você usar de vez em quando, uma coisa assim, acho que né? não é assim. Drenando seu cérebro. Mas vamos entender melhor isso. Mas a Glee, ela vai falar sobre como usar, eu acho. Ela fez uma certificação e trabalha, né? Até se vocês já trabalharem e trabalham, é bom. Se puderem, amanhã compareçam para trocar uma ideia. 7h30. Uhum. Tá Vai ser bom? online aqui no próprio Discord? Hã? Vai ser aqui no Discord ou como é que é? Vai. Não entendi esse Meet. Vai ser aqui. É Ah, boa. só chegar aqui. E, assim, é muita coisa do que eu aprendi, eu estudei sem o chat GPT. O chat GPT eu tô usando o quê? Sei lá, um ano e pouco. Então, sei, a maioria do conhecimento que eu uso para programar para tudo é o que eu já tenho na cabeça. ChatGPT é só alguma coisa que eu nunca ouvi falar, que aí eu pergunto alguma coisa. Eu uso mais o Copilot aqui. Mas eu uso sim, eu tenho usado pra. Assim, código eu uso os integrados, né? Mas pra. Às vezes, coisas que eu pesquiso, não acho é mais fácil, né? Do que pesquisar no Google. Sabe quando a gente Sim, vai sim. ali no Google, colocava ali pra Uhum. pesquisar alguma coisa no Google inteiro? Eu acho que é É, mais vantagem, né? Nesses casos. sim, isso. Eu também uso para isso. Né? Agora, tem que ver bem. Às vezes não. Agora há pouco eu mandei ali o DeepSeek fazer uma revisão de um texto que eu escrevi em inglês. Para essas coisas é muito bom. Revisar inglês, revisar Isso, texto é. para Também gramática. gosto para isso também.
Também é Porque legal. às vezes você não tem uma pessoa que fala inglês para te ajudar, né? Aí você usa uma ferramenta que fala inglês. É, vantagem, essas coisas é legal. E aí tu até aprende, porque ele até diz ali, olha, isso aqui é bem melhor. Ele dá as É, explicações do porquê que é melhor. E aí tu é. Eu consegue tenho muita dificuldade em conjugar o tempo verbal. de Porque língua, né? entender eu entendo, eu só não sei às vezes falar a frase, né? Aplicar, às vezes você acaba falando no tempo errado. É, então se tu for Assim. pensar, ele te ajuda a tu estudar mais. Quem é estudante, quem é Isso. estudioso, É, eu não é também penso assim. preguiçoso, vai indo, tá, mas por quê? Aí tu vai no Google, É, pesquisa imagem, é, vai pesquisa isso, eu livro. faço isso, eu vou pesquisando em cima disso, vou procurando, procurando. Eu tava É, lendo umas coisas de agente IA, aí eu dei uma pesquisada, aí ele deu umas sugestões, aí eu fui procurar, mas por que que tá usando isso? Aí eu achei vários cursos, tutorial que explica mais certinho, sabe? É bem legal. então, eu acho que depende de. Então, se a gente for ver assim, essa questão pode ser o jeito, né? O como que a pessoa usa. Sim. É. Eu uso mais como se fosse um livro. Às vezes você usa o livro para uma consulta. Aí você quer saber um termo, dá uma consultada, mas aí você vai, quer saber a fundo, você tem que pesquisar em outros lugares, né? Não só lá. Uhum. É. Tem que ver bem eu acho que o que pode ser mais prejudicial é o ser humano mesmo. O que o É. ser humano pode fazer? Tipo, sem inteligência artificial já fazia um bomba atômica, né? Uhum. Então, imagina É. com inteligência artificial o que vão fazer mais de coisa ruim, né? De coisa É. que não é construtiva. Por que não inventam uma forma de criar plantação para não acabar com a comida no Sim, mundo, umas coisas para para acabar com a ajudar os fome? problemas que a gente tem, né? Vamos fazer como criar mais dinheiro. Vou perguntar como sair do sistema capitalista para. Não tem como. Me ajude a sair do sistema que o ser humano criou, que O tem Gemini muito vai te pobre. falar, eu sou só uma inteligência artificial. Ele tem me dado umas respostas assim. Às vezes eu faço umas perguntas É, e falo, eu sou só uma inteligência artificial. tem que mudar os presidentes. Vai dizer. Ai, ai, mas é isso. Valeu, meninas. Meninas não, mulheres. Obrigada, boa noite. E vamos, bom descanso para vocês, se esquentem, que amanhã a gente tá por aqui. Bye, bye. Obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. meninas. Obrigada. Bom descanso, até mais. Tchau, 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 tchau. tchau.